Woman! Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Smile Talks. Hoje nós receberemos ela, que eu já acompanho pela internet, pratico muitas das reprogramações que ela sugere. Ela é gatíssima, ela é aqui de São Paulo, mas ela não estava morando em São Paulo. E ela recém voltou para a cidade da Garoa. E aqui acho que foi a primeira parada depois que você chegou. Você chegou semana passada, né? Pouquíssimos dias, primeira parada. Ótimo, que honra! Vou apresentar ela e já conto quem é essa bela mulher. Ela é doutora em hipnose, escritora e mentora em mentalidade de sucesso. Ela tem mais de 10 anos de experiência, já ajudou mais de 11 mil vidas e mentes a se reprogramar. E atualmente ela se dedica ao Alma Sense, que ela já vai contar pra gente aqui o que é. Eu, de antemão, vou dizer que é um aplicativo incrível. Seja muito bem-vinda, doutora Renata Moédia! Cami, que alegria! Já chegar aqui e ser recebida com… Uau! Tanta energia! Que mulher, que presença! Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Imagine, eu que agradeço por ter aceitado estar aqui com a gente, dividir um pouco dessa luz que você carrega, de todas as coisas lindas que eu vejo, da sua família, do seu trabalho e da sua energia linda na internet. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos lá, Rê. Vamos começar pelo começo. Você nasceu em São Paulo, tem 34 anos, é casada, tem um bebê lindo de 2 anos. E você era advogada. É isso? Exatamente. Eu passei por uma grande transição na minha vida. Eu diria que são muitos pontos de superação, mas foi aí que eu mudei o rumo completo. E qual foi o momento decisivo? O que aconteceu para que você mudasse de profissão e entregasse aí a sua vida literalmente pro próximo? Acredito que, como muitos de vocês que estão assistindo a gente agora, tem esse senso de justiça, quer fazer a diferença no mundo. Eu sempre tive isso, mas eu não sabia qual era o caminho. Então, a primeira escolha que eu tomei foi me tornar advogada, para que dessa forma eu pudesse ajudar, impactar o mundo de uma forma positiva. Mas no meio desse percurso, eu entendi que existe todo um sistema e que esse não seria o melhor caminho para mim, que os meus talentos estavam ali ainda escondidos e que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada. Mas o direito para mim, desde o primeiro ano da faculdade, eu já tinha certeza que não era. E eu tomei a decisão quando eu me vi em depressão. Eu estava no último ano da faculdade, em depressão, num relacionamento nada saudável. Então me perguntei, tá, é assim que eu vou viver ou sobreviver? Essa não é a vida que eu quero. Eu já acordava com aquele peso no coração, um nó na garganta, e acredito que muitas pessoas vivam assim porque não enxergam possibilidades diferentes. E eu era essa pessoa. Eu cresci ouvindo do meu pai, que é da Moca, filha, ou você é advogada, ou você é médica, ou você é engenheira. Então, na minha mente, eu só tinha esses 3 caminhos. Eu não enxergava possibilidades diferentes. Eu fui aprendendo que eu tinha que me encaixar para pertencer. E foi no último ano de faculdade que eu me tornei rebelde. Falei assim, eu vou rasgar. Vou rasgar esse certificado e eu vou fazer o que eu amo. Não importa o que aconteça, não importa o preço. E as pessoas falavam, você é louca. Nossa, eu ouvi tantos julgamentos, mas foi ali que eu entendi que quem vive a nossa vida somos nós. Então somos nós que precisamos tomar coragem para tomar decisões difíceis. E é uma das coisas mais grandiosas na vida e difíceis também, tomar decisões. E essa foi a decisão que mais mudou a minha história. Então você se formou com quantos anos? Ou, né, terminou ali? Quanto tempo faz que você tá no meio do autoconhecimento, da reprogramação mental? Eu sempre estive, mas foi no último ano da faculdade, eu acredito que eu tinha por volta de 21 anos. Muito novinha. Muito foi nova. Muito audaciosa e corajosa. Nessa época, ninguém
ninguém falava sobre autoconhecimento. Na verdade, naquela época, se você falasse algo assim, as pessoas achavam que você tinha algum problema mental. Então eu ficava ali quietinha, consumindo livros, retiros, cursos, formações. E eu fui vivendo aquilo de uma forma tão intensa, eu fui vendo a mudança na minha vida que não tinha como não desejar levar isso à frente e ajudar outras pessoas também. Eu sempre falo que o autoconhecimento é um caminho sem volta. Depois que você pisa no terreno de se conhecer, de se olhar, de se observar, de se testar e se mudar, você nunca mais consegue sair desse lugar. Porque você sempre vê que tem alguma coisa a mais para melhorar, né? E é uma montanha russa, é uma aventura que não para. Depois que você começa, não adianta você falar assim, opa, peraí, vai mais devagar. Não, você começou, você vai até o fim, vão ter altos e baixos. Mas é tão necessário para que a gente possa viver com mais consciência, com mais paz. Sem sombra de dúvidas. Você começou, né, na advocacia, foi estudar depois por conta da sua depressão. É isso? Exatamente. E aí, como que você resolveu embarcar na hipnose? Porque a hipnose é algo que para mim é muito novo, mas tem um efeito, tem um peso na nossa vida que é surreal. E como você disse, né? Muitas pessoas acham que isso nem é de Deus. Eu lembro que na época que eu conversava com as minhas amigas da igreja sobre isso, elas falavam, mas para, não, autoconhecimento, você tem que conhecer o Senhor. Eu falava assim, eu tenho que conhecer o Senhor, mas não adianta eu conhecer o Senhor e não me conhecer, né? Como que você foi parar na hipnose? E eu queria que você abrisse realmente, você é a primeira pessoa que está aqui no nosso programa que tem autoridade para falar em hipnose. Eu já recebi alguns convidados que trabalharam, mas não eram expert. Queria que você abrisse o que significa a hipnose, como que você trabalha através dela e quais são os resultados. Hipnose significa estado de sono. É quando nós alteramos as nossas ondas cerebrais e a gente consegue acessar informações no nosso subconsciente. E onde é que ficam todos os registros de tudo que nós já ouvimos, vemos, vivemos? É justamente no inconsciente. Então, sabe aquela sensação de quando você tá quase dormindo e te vem aquelas ideias, aqueles insights que você começa a conectar os pontos? Uau, é por isso! A hipnose é apenas isso, esse estado de relaxamento, onde a partir dessa frequência cerebral você consegue acessar informações que estão ali registradas e muitas vezes te bloqueando, porque são esses registros que vão conduzindo os nossos comportamentos, decisões. E tem muitas pessoas que elas tentam mudar, mas elas não conseguem. E é justamente por conta disso, porque elas estão presas em memórias e elas não conseguem enxergar um caminho diferente, uma forma de caminhar. De forma diferente. Exatamente. Esse subconsciente, quando você fala que tá ali guardado alguns problemas, são traumas? A gente pode chamar dos traumas de infância ou os traumas de relacionamento. Esse subconsciente é um terreno novo ou é um terreno da nossa memória antiga? Como que a gente faz para acessar, às vezes, algo que aconteceu quando a gente, às vezes, nem tinha nascido, a gente estava ainda na barriguinha da mamãe? É possível, através da hipnose, imergir por esse mundo? Com certeza. Inclusive, as memórias intrauterinas, elas são as mais fortes. Porque se a gente parar para pensar, vamos lá, uma breve aula de biologia aqui. O feto, ele tá nas suas primeiras células. Então, através da meiose e da mitose, é que aquele corpinho vai se desenvolvendo e crescendo. Então, tudo que aquele feto escuta, sente, percebe, que aquela mãe vive e escuta, tudo está sendo absorvido. Aquela informação fica registrada nas células e como as células vão se multiplicando, essa informação ela acaba regendo de uma forma ainda mais forte o ser humano. Então, as principais memórias, as que determinam a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga a vida ou outros, são justamente as memórias intrauterinas. Uau. Tudo que nossa mãe viveu, ouviu, sentiu. Imagina! E isso ninguém imagina, né? As pessoas acham que às vezes foi um problema ali, um bullying na escola, ou uma briga dentro de casa entre
familiares, mas não. Às vezes pode estar muito antes do que a gente imagina, né? Sim, com certeza. Até os 7 anos são as principais memórias, aquelas que regem o nosso comportamento. Então, a partir dos 7 anos ainda tem esse impacto grandioso, mas não é tão forte quanto as memórias até os 7 anos de idade. Agora, as intrauterinas eu diria que determina por completo a sua autoimagem, a forma como você percebe tudo na vida. E claro, que a forma como a gente percebe a vida e o outro muitas vezes reflete e acaba sendo exatamente daquela forma. Você trabalha com a reprogramação mental, né? Uma mentalidade de sucesso. Quem não tem sucesso é fracassado, certo? Bom, eu diria que aí seria uma visão muito radical e binária. Não, mas vamos falar assim de uma forma ampla, tá? Você trabalha a mente daquela pessoa que não consegue acessar o sucesso. Então, ela tem, de certa forma, uma mente, se não fracassada, eu só usei os termos de sinônimos, né? Os antagônicos aqui, mas se a pessoa não tem uma mente fracassada, ela tem uma mente debilitada. Não apta para chegar ao sucesso. É isso? Bom, eu não enxergo dessa forma. Existem muitos níveis e nuances, até porque o que é sucesso? Talvez o sucesso para mim tenha uma definição e o sucesso para você tenha outra definição, que vai depender muito dos seus objetivos. Então, eu não classifico como fracasso. Para mim, a mentalidade de sucesso é a mentalidade de crescimento, onde tudo que te acontece na vida, por pior que pareça, é você conseguir olhar para essa situação e entender o que eu aprendi, o que eu levo daqui, de que forma isso me preparou para a vida, para um degrau acima do que eu estou hoje. Então, a mentalidade de sucesso é esse olhar para as oportunidades, para as possibilidades e entender que nada acontece contra você, e sim para você. Então, aí vamos lá. Olhar para as possibilidades e para o problema. Como uma mentalidade de sucesso olha para o problema? Porque não adianta só a gente olhar as oportunidades, a gente tem que fazer dos problemas oportunidades, né? Justamente. Então, onde é que tá? Como que a mentalidade de sucesso, ela age de acordo com o problema? Claro que o problema ele deve sempre ser olhado. Naturalmente, o nosso cérebro ele já é programado. Isso é genético. Tanto que o ser humano só existe hoje porque ele foi programado para entender todos os riscos ali ao redor dele, lá na época dos primórdios. Animais predadores. Então, nosso cérebro já está programado para focar no problema quase que 100% do tempo. Se a gente parar para pensar os nossos pensamentos, que são mais de 70 mil por dia, grande parte está focando, criando, inclusive, problemas ilusórios que ainda não aconteceram e que dificilmente vão acontecer, porque essa é a nossa forma de sobrevivência. Então, como animais, nós estamos programados dessa forma. E cabe a nós utilizar o nosso cérebro, que é uma máquina, para, ao invés de apenas sobreviver, viver. E é aí que se encontra a criação da mentalidade de sucesso. É olhar para o problema sem se apegar, sem se aprisionar, sem se vitimizar e simplesmente entender que aquele problema está criando automaticamente uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Perfeito. Você gosta de escovar os dentes? Essa pergunta mesmo, gosta? Acho que ninguém gosta do que é uma obrigação, né? Mas escovar os dentes é uma delícia. E é por isso que a gente chama agora Desplaque. Desplaque é o nosso, patrocinador oficial. Esse aqui tá com a gente desde o começo. Então, para ter um smile bonito, precisa sim escovar os dentes. E com Desplaque não é uma obrigação, é um prazer, porque Desplaque é uma delícia. Além de tudo, ele é 77% natural, composto por calêndula, cranberry, própolis, chá verde. E você não precisa enxaguar. Os cremes dentais convencionais, inclusive, tem alumínio, flúor e faz muito mal para o seu organismo.
Com Desplaque você não tem problemas, não precisa enxaguar, não faz mal pro seu organismo, seu dente fica lisinho, o bafinho fica gostoso e pode usar também no seu mordedor, no seu aparelho invisível. Quer saber mais? Passe o seu celular no QR Code. Palmas para Desplaque, diretor! Uau, eu não conhecia essa marca, que incrível! A cara d'água do… Ela pensou, ela tá sentindo meu bafinho daqui? Eu entrei em choque, porque eu almocei e eu vim direto pra cá, né? Eu falei, o que aconteceu? O que tem de errado? Adorei. Ela foi a primeira, você foi a primeira convidada que ficou impactada, literalmente, com a pergunta. Fica tranquila que seu sorriso ali, seu bafinho não tá aqui. Bom, vamos voltar agora aqui, Rê. Você teve um momento que foi aí um dividir de… Como é que fala quando divide os… Divisor de águas. Obrigada, Natiele. Como você foi rápida, que foi um divisor de águas na sua história, que foi uma cura emocional profunda. Eu queria que você falasse sobre essa cura e o que essa cura trouxe para que você engedrasse nesse caminho da reprogramação mental. Claro. Bom, a principal cura que me fez tomar essa decisão foi entender que eu poderia tomar decisões por mim. Porque eu cresci acreditando que as minhas decisões deveriam estar embasadas no que os meus pais queriam, no que as pessoas esperavam de mim. Então eu estava num processo de autotraição. E o que é a depressão? Não estou falando de uma forma biológica, mas como é que a gente se sente quando está nesse estado deprimida? Como se a gente tivesse que se diminuir, se comprimir para caber. E era justamente o que eu vivia. A partir do momento que eu entendi que nada daquilo estava valendo o custo da minha saúde e que eu poderia, digamos que… Eu me rebelei mesmo, tomei essa decisão pensando unicamente em mim. E eu consegui ativar talentos ocultos, habilidades ocultas que eu nem conhecia e encontrar qual era o meu lugar no mundo. E quando a gente se coloca nesse lugar, o sucesso, ele vem de forma completamente natural. A gente não precisa correr atrás do que as pessoas dizem que é o sucesso, porque ele chega até nós pelo simples fato de você estar contribuindo com o mundo e vendo a força do seu impacto. Uau, que bonito. Quer dizer, não passa de nada mais, não é nada mais, nada menos do que amor próprio. Exatamente. Quando a gente descobre o nosso amor próprio, a gente descobre o nosso lugar no mundo e vice-versa. Ganhou uma estrelinha, ela ganhou uma estrelinha, diretor? Ah, maravilhosa. Bom, eu já notei que você trabalha com a reprogramação de forma muito efetiva, mas eu vejo que você também é uma mulher de muita fé. Ao mesmo tempo que a reprogramação ela é muito palpável, né? Ela é mais efetiva, ela é mais palpável, literalmente, a fé não. Me diz, é necessário ter fé para fazer com que o autoconhecimento flua, se expanda, que a sua reprogramação seja mais efetiva? Porque eu vejo você trabalhar com a fé de uma forma muito bonita e até mesmo inspirando os seus seguidores a buscar a fé, caso eles não tenham. Me fala um pouco sobre isso. Para mim, são pilares diferentes, mas que se interconectam e são determinantes, inclusive, um para o outro. Porque se a minha mente não estiver em uma boa manutenção, vai impactar a minha fé. E se eu não tiver fé, por mais que eu faça a reprogramação mental, não vai ter o mesmo impacto. Então, para mim, uma coisa anda com a outra. São pilares distintos, mas que para mim são essenciais. E eu busco sempre nutrir ambos na mesma medida, na mesma forma. A gente, aqui no programa, eu amo falar sobre rituais, tá? Eu acredito muito no ritual consigo, né? Não só na repetição de palavras de afirmação, mas rituais que trabalham a nossa energia interior com um pouco mais de observação,
Então, assim, fazer um devocional te faz pensar, não é só o simples fato, né, de você ir lá ler algo e repetir. Eu acho que alimentação, acordar, conversar, dormir, você preparar o seu quarto. Eu quero saber quais são os rituais, porque você tem muitos rituais, eu acompanho vários. Quero que você me diga quais são os seus rituais, assim, de sempre, o que que você gosta, que você sabe que dá certo, que você indica para os seus pacientes. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo é me conectar com Deus. Então, eu oro de uma forma muito íntima, buscando o Espírito Santo, clamando para que as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus sentimentos e percepções sejam conduzidos diretamente pelo Espírito Santo. Então, a minha manhã, as 2 primeiras horas, eu dedico unicamente a isso. E eu faço a reprogramação mental antes de dormir. Por quê? Tudo aquilo que você fala para sua mente, ela vai obedecer. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e fala, porque a mente ela só recebe os comandos e executa. E se você não está ali programando o seu cérebro, ele vai começar a presumir o que ele acha que você quer. E aí que tá o grande problema. Então, quando nós damos comandos claros, é muito simples a reprogramação mental. É você dar comandos através de palavras de forma detalhada e clara no imperativo, que é muito semelhante com as autoafirmações, por exemplo. Você deu esse comando, a sua mente vai obedecer. Inclusive, desencadeia uma atividade hormonal, bioquímica, coerente com aquilo que você está não apenas afirmando, mas também declarando. Então, quando nós declaramos, aqui eu vou trazer os 2 pilares, que é da saúde mental e o espiritual. Quando nós declaramos uma autoafirmação, por exemplo, nós estamos reprogramando o nosso cérebro e, ao mesmo tempo, esse decreto, ele fica registrado no mundo espiritual. Agora você falou que você fazia isso à noite, por quê? Porque ir dormir com essa informação clara, eu diria que, sabe aqueles minutinhos que você já desligou tudo, que você já tá com a cabeça no travesseiro, com os olhos fechados, já quase adormecendo? É nesse momento que eu faço a minha reprogramação mental. Porque aquela informação, ela vai ficar muito clara para o seu subconsciente executar. Então, eu dou o comando, por exemplo, para minha mente, da quantidade de horas que eu quero dormir, da qualidade que eu quero ter durante o meu sono. E, inclusive, se eu estou gripada, com a imunidade um pouco mais frágil, eu vou reprogramar, eu vou dar o comando para o meu corpo reforçar o meu sistema imune, limpar as toxinas. Então, é algo extremamente personalizado. Então, depende do teu momento. Mas à noite é o indicado, porque a gente vai deitar e a nossa mente absorve. Exatamente. Eu diria que se você vai dormir sem fazer uma única reprogramação mental, você está desperdiçando horas da sua vida. Porque enquanto você dorme, o seu corpo ele se regenera, ele se restabelece, ele limpa toxinas. A gente emagrece dormindo, mana. Alguém aqui, Caio, me fala se você já fez, Natália já fez. Já se pesou antes de dormir, depois quando você acorda? Então vocês vão fazer isso depois. Já fez, diretor? Faz tempo que eu não me fecho. É, melhor não, então. Mas, se você faz o teste, que aí você vai ver que você emagrece 1 quilo dormindo, você vai melhorar, diretor. Porque a gente emagrece pelo menos 1 quilo dormindo. É verdade. No seu caso, não, que você é magrinha, né? Mas a gente, quando come muito, a gente às vezes dá uma controlada. E o nosso organismo, ele é tão perfeito que durante o sono a gente se restabelece praticamente em todas as áreas, né? Exatamente. Então, imagina. Nós temos uma máquina potente, mas que normalmente ela está mais atrapalhando do que ajudando. Essa é a verdade. Então, a gente ouve tanto falar, né, sobre o poder da mente. A gente não pode endeusar a nossa mente, porque, na verdade, ela está programada originalmente apenas para nossa sobrevivência. Então, se nós queremos ir além da sobrevivência,
nós precisamos reprogramar a nossa mente. E claro que existem infinitas formas, uma leitura, uma conversa, uma terapia, mas nós temos esse poder em mãos de nos autoprogramarmos, principalmente para os nossos objetivos. E na hora de comer? Na hora de comer dá pra fazer reprogramação? Claro que dá, eu já fiz várias. Adoro! Inclusive, antes de engravidar, eu tinha um receio. Você até comentou a hora que eu cheguei, você é tão magrinha. Eu fiz várias reprogramações mentais. Bom, primeiro eu fiz para engravidar, porque eu tinha tanto medo que nós tivemos desafios, nós levamos um tempo. E eu falei, bom, enquanto não acontece, tem algum bloqueio mental aqui. Então, comecei a fazer essa pesquisa para entender. Várias camadinhas eu fui curando, até que chegou uma camada ali tão profunda. Isso durante a gravidez. Antes da gravidez, eu tive dificuldade para engravidar. Exatamente. Aí você já começou ali o trabalho para engravidar. Ali Maravilha. De entender o porquê. E um dos porquês, que foi o mais forte de todos, foi justamente porque eu escutava minha mãe falar: olha, depois que tiver filho, a vida acaba. Então, pra mim, a vida acabaria quando eu tivesse filhos, literalmente. Porque pra nossa mente, o que é acabar? Fica lá no fundo. Sabe aquele aplicativo que você esquece que tá ligado, mas que tá lá consumindo energia no seu telefone? É justamente assim que funciona os programas, as crenças mentais limitadoras. Então, aquilo tava lá e eu não fazia a menor ideia. E todas as vezes que o meu marido falava sobre ter filhos, eu sentia uma sensação de desconforto, um frio na barriga. Era um incômodo gigantesco. E eu queria, minha mente consciente queria, mas não estava acontecendo. Até que nós fomos fazer os exames, os médicos disseram: olha, 1% só de chance. Eu falei, opa, peraí, tem coisa aí. Então, a minha primeira cura foi justamente essa, liberar essa crença de que a vida acabaria quando eu me tornasse mãe. Mas tinha outra também, porque eu acompanhei muitas mães tendo não só as vidas transformadas, que claro é o mais determinante, mas tendo mudanças de corpo, não conseguindo mais seguir uma dieta, ganhando muito peso. E eu tinha esse receio de: nossa, depois que eu tiver filho, eu nunca mais vou ter esse corpo, eu vou ganhar muito peso. Então, antes de engravidar, eu fiz um arsenal de reprogramação mental para que eu pudesse justamente passar por isso comendo o que era necessário, fazendo escolhas saudáveis, e perdurou até hoje, Ai, que linda, que magrinha. Mas agora eu vou te apresentar uma comida que nunca vai te engordar. E ela tem um gostinho de comida de mãe, que também é o nosso parceiro mais gostoso. A gente tem o parceiro mais cheiroso e a gente tem também o parceiro mais gostoso. Esse aqui é o nosso parceiro delícia. Cúrcuma. Seguinte, você que tem uma vida corrida, você que mora sozinho assim como eu, você que não gosta de cozinhar assim como eu, você que não come sempre a mesma coisa, gosta sempre de mudar o seu cardápio assim como eu vou te indicar a comida com gostinho de mãe que chega aí na sua casa e cabe no seu bolso. Cúrcuma são alimentos preparados sem conservantes, as embalagens são a vácuo, então o gostinho e a durabilidade dos alimentos é muito maior do que as embalagens convencionais que você vê por aí no supermercado, sabe? Pois bem, você pode preparar tanto no micro-ondas como em banho-maria e você tem um menu incrível. Você pode comer assim, tudo que você gosta, você encontra no menu de cúrcuma e você pode comer a qualquer lugar, a qualquer hora, porque é muito prático. Inclusive, se você for fazer uma festinha e quiser também quitutes saudáveis, a cúrcuma tem. Além dos pratos, tem os kits e é isso que eu disse, cabe no seu bolso. Comida gostosa, comida com gostinho de mãe e com um valor que é justo. Se você quiser saber mais, passe o seu QR Code aqui, o seu celular aqui nesse QR Code, porque quem tem pressa come cúrcuma e quem tem bom gosto
Também. Palmas, fala aqui, que eu já ia falar aqui. O que você ia me perguntar? Eu já ia falar que eu tomo todos os dias cúrcuma, é excelente pra Tá, o desinflamar. tempero. Sim, tempero não é só tempero, não. É um elixir de vida. É. Você desinflama o seu corpo, rejuvenesce. Eu tomo absolutamente todos os dias. Inclusive, foi um protocolo que eu adotei pra desinflamar o meu corpo e poder ter uma gravidez mais saudável. Ai, que legal. Eu não sabia que era tão forte assim. Sim, muito. Eu sempre desinflama. tomei cúrcuma com limão, pimenta, canela e água, né? Mas o que mais que eu colocava? Ai, gengibre em pó. Gengibre, Fazia um maravilhoso. mixinho assim, ó. E todo dia de manhã. Mas meu organismo, ele não aguenta muita coisa por muito tempo. Aí toda hora eu tenho que mudar. Agora eu fiz um que é o meu shot de imunidade atual. São 3 limões, 3 colheres de azeite, 3 dentes de alho. Deixa de molho 6 horas e depois toma o caldinho. Uau, corajosa. O problema é o bafo. Cara da Natália. Bom, já temos a solução aqui também. Desplaque, é isso, maravilhoso. Bom, você me deixa curiosa agora com relação às possibilidades da reprogramação. Eu também sou terapeuta em reprogramação emocional, mas eu não… Eu mexo mais com as emoções, não com a vida cotidiana. Então, o que eu quero saber de você? Primeiro, o que é necessário? Qual que é a dica essencial para você começar a construir uma mentalidade de sucesso? E como que você pode aplicar esse passo a passo no dia a dia? Quais são os momentos que eu posso ir lá e reprogramar minha mente se eu não estou me sentindo bem, legal, enfim, ou se eu quero alguma mudança? Bom, o primeiro passo é você se tirar do lugar de vítima. Então, a partir do momento que nós nos colocamos como vítimas, nós aceitamos aquela situação e nós acreditamos que tudo e todos são culpados. Então, é dar esse passo onde nós tomamos posse do nosso poder pessoal e da nossa autorresponsabilidade. A partir do momento que nós tomamos essa decisão determinante, nós entendemos, opa, peraí. Não é o momento no Brasil, não é o meu chefe, não é o meu companheiro que está me afetando. Eu tenho a responsabilidade de mudar essa situação. Eu tenho a responsabilidade de, na mesma forma que eu criei uma doença, reconstruir a minha saúde. Então, eu diria que é algo simples, mas que vai demandar uma grande decisão, que é entender que você está influenciando em toda a sua circunstância atual. Se você tomar posse dessa responsabilidade, você clama de volta o seu poder para também influenciar positivamente. Mas existe algum segredo? Existe algo, além da autorresponsabilidade, mas existe algo que você possa fazer rotineiramente para que essa sua cabeça, a sua mentalidade, seus pensamentos comecem a se acostumar com isso? Vamos supor que uma pessoa ainda não tenha amadurecido. Você atende muitas pessoas, tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Uma pessoa que ainda não chegou num ponto do autoconhecimento, onde ela consegue olhar para o problema e falar, não, peraí. Não existe acaso, aconteceu alguma coisa que tá tudo bem, eu vou conseguir esperar. Vamos supor que seja aquela pessoa que ela já olha e já fala, ai, que merda! Acabou com o meu dia! Acontece, não acontece. E tem dias que a gente mesmo que trabalha com isso, acontece com a gente, é normal. Existe algum segredo, vamos supor, tanto 21 dias repetindo isso assim, olhe-se no espelho todos os dias de manhã e diga que você se ama. Existe algum segredo para você empurrar o cara para esse mundo? Eu não gosto de fórmulas mágicas, porque quando a gente endeusa muito, acredita que a solução está completa em algum segredo, a gente faz por uma única vez e espera milagre. E não acontece assim. A mente, ela precisa ser instruída e reinstruída, instruída e reinstruída. Então é a construção de uma rotina inteligente, onde nós administramos bem o nosso tempo, criamos rituais estratégicos. Então, por exemplo… Mas era isso que eu estava perguntando, o segredo que eu disse é exatamente isso. Como que a gente pode fazer algo que, de alguma maneira, vai levar a gente para lá, mesmo a gente resistindo? Eu diria que é a persistência, você criar essa rotina, incluindo ali
digamos que pela manhã, uma oração também estratégica, da mesma forma que a reprogramação mental ela tem que ser estratégica, o nosso momento com Deus pela manhã, com o Espírito Santo, não pode ser automático, uma oração idêntica que você faz todos os dias e fica esperando também um milagre cair do céu. Inclusive a nossa oração, ela precisa ser estratégica para aquilo que nós estamos buscando no momento, seja uma resposta, seja ativação de uma nova habilidade para a gente transpor um desafio, um obstáculo. Então eu diria que milagres Milagres não, mas um não segredinho existem. tem. Você vai falar que vocês fazem 21 dias, uma rotina de alguns dias, fazendo algumas coisas. Você ia começar a falar, eu te interrompi. 21 dias é o tempo ideal para que a nossa mente possa construir um caminho neuronal novo. Então, vou explicar de uma forma um pouco mais simples. Imagina que você está indo por um caminho diferente na sua vida que você nunca foi. Então, você vai colocar no Waze. Aquela primeira vez, o Waze já entendeu que aquele caminho é bom. Conforme você continua indo por aquele caminho, a sua mente ela vai fixando aquele novo hábito e vai te possibilitando que você possa continuar de uma forma que não demande tantos esforços assim. Então, construir novos caminhos neuronais, novas sinapses neuronais, vai demandar uma rotina de longo prazo, que eu diria que é no mínimo 21 dias. 21 dias é o tempo para você fazer uma reabilitação, para você se acostumar com algo novo, com um alimento novo, até para fazer um jejum, 21 dias de jejum de Daniel. 21 dias eu acho que é o tempo que Deus deu pra gente mudar tudo que a gente precisa, começar a ver resultado das coisas que a gente faz, né? Muito legal. Bom, eu te perguntei do segredo, você disse que não tem segredo. Então eu vou te fazer uma pergunta bem pontual. Quem está preso num ciclo de autossabotagem, como você disse no começo, o que essa pessoa precisa fazer? Qual que é o primeiro passo que ela precisa dar para sair daí? Uau! Eu diria que todo ser humano está de alguma forma se sabotando. Primeiro passo seria entender que você não está necessariamente agindo contra si mesma. Você está se protegendo. Então, o primeiro passo é entender, eu estou me protegendo do quê? Porque aquele programa, ele está ali te conduzindo a determinados comportamentos destrutivos. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, inclusive sobre relacionamento. Eu tive um pai que viajou muito e, como consequência, foi bem ausente. Então, para mim, eu assimilei e criei no meu cérebro uma correlação entre amor e distância. Então eu acreditava que o amor ele só acontecia na distância e por muitos anos da minha vida, todos os meus namorados, ou eles se mudavam, ou eles moravam em outra cidade, ou em outro país. E quando acontecia de ser ali na mesma cidade, muito pertinho, eu não conseguia permanecer nesse relacionamento. E eu não entendia o porquê. Falava, gente, como assim? E foram tantos relacionamentos conturbados que eu tive, até entender o que estava nessa caixinha. Vamos dizer que a nossa mente, ela tem ali uma caixinha onde ela vai correlacionando. Na minha caixinha do amor, tinham tantas coisas tóxicas, como, por exemplo, a distância, a frieza. Então, os meus padrões de relacionamentos eram assim, porque eu acreditava que aquilo era amor. Então eu precisei fazer essa dissociação para conseguir até enxergar as possibilidades de um amor que estivessem num padrão diferente. E o meu marido foi essa primeira pessoa que, apesar de ser estrangeiro, ele é sueco, ele morava em São Paulo, inclusive pertinho de mim, a gente se conheceu numa sorveteria aqui no Itaim Bibi. E foi a primeira vez, depois que eu passei por um jejum de Daniel de 21 dias, onde Deus me fez grandes revelações. E, inclusive, Deus me revelou que eu precisava curar em mim, e o que já estava sendo curado nele me pediu paciência. E com 4 meses, nós nos conhecemos de uma forma assim
sobrenatural. Você tá olhando pros meus olhos porque eu tô chorando. Ela se dispersa rapidinho. Eu não posso fazer nada que a Rê sai do tino. É que não pode falar, mas eu tô num jejum também. Aí ela já olhou pra mim e fez… E aí eu já me emociono, porque eu sei que o jejum é a grande espada que a gente tem. E eu, quando eu tenho qualquer coisa, minha irmã… Eu vou pra guerra, fecho a minha alma, fecho minha boca e os meus desejos e assalto tudo que eu tenho que assaltar no mundo espiritual, no sentido positivo, né? Mas eu alcanço os meus objetivos. E aí eu me emocionei por isso. Que linda. Que coincidência. Na verdade, nada é coincidência, né? Né? Deus vai colocando as pessoas na nossa vida no momento certo, sempre, para que a gente tenha uma troca significativa. Para isso a gente tem que estar aberta, né, Rê? A gente precisa estar com o nosso coração aberto, tem que estar com a nossa questão sentimental e emocional sobre amor próprio, enfim, muito bem resolvidas com a gente, porque senão a gente sempre vai olhar pro outro achando que alguém vai passar a perna na gente, ou que a gente não merece, ou que, não é pra mim. Muitas vezes a gente perde grandes oportunidades pra gente não se amar, né? Essa é a autossabotagem. Eu estou me preservando, eu estou me protegendo do mundo, porque nós carregamos tantas informações onde a gente acredita que qualquer coisa pode ser perigoso, pode ser um risco para nossa vida. E eu acreditava que o amor era um risco para minha vida. Eu também tive uma grande mudança de caráter, eu vou dizer caráter, porque quando a gente tem um caráter doente, a gente respinga em todo mundo nosso sangue, né? E eu também fui através dos relacionamentos, foi através de não entender como me relacionar bem com as pessoas, que eu falei, cara, não é possível. Tem alguma coisa aí que tá guardadinho que eu preciso mexer. E foi através da reprogramação, foi da hipnose, foi da constelação, que são coisas que muitas pessoas ainda não conhecem, né? São tarefas que a gente se coloca para cumprir, que às vezes muda 100% da nossa vida, faz uma reviravolta, né? E você é cristã de berço? Não, eu sou filha de muçulmanos e ateus. Uau! Quando a gente é chamado, a gente é chamado. Deus encontra a gente quando Ele quiser encontrar, a hora que Ele quiser encontrar. Demorou, porque eu me converti com 28, vou fazer 42. Então tenho um casamento sólido já com Deus. Mas eu sempre busquei muito as coisas de Deus, sem saber por quê. Porque eu acho que a luzinha dele já brilhava no meu coração, já me incomodava. Eu com 11 anos fiz meu primeiro retiro espiritual, sem ter sido levada pelos meus pais, isso causou muita estranheza em ambos, mas Deus tinha um propósito, porque com o passar do tempo eu fui crescendo, avançando na minha espiritualidade, e hoje, graças a Deus, na minha casa, não posso dizer que serve ao Senhor, porque os meus pais não frequentam a igreja, não se converteram, mas a minha casa é coberta da presença do Espírito Santo, graças a Deus. Uau, que linda a sua história, realmente. Pra passar por uma transição assim, é algo extremamente radical. Mas os que têm a marca da promessa, eles não se perdem no mundo. Eu creio que no mundo espiritual eu tenho uma marca da promessa. E eu posso ter ficado ali meio sucumbida pelo mundo por um tempo, mas uma hora ia chegar, né? Ele não marca aquele que ele não quer pra ter com ele. Bom, se você… vamos falar antes do Almacense, eu vou te fazer uma outra pergunta. Mas o Almacense é um app chiquíssimo, maravilhoso, que ele tem uma apresentação linda. Mas eu queria que você falasse um pouco como nasceu o Almacense, o que tem dentro do Almacense para que as pessoas conheçam e possam também usufruir dos benefícios que ele oferece. Conta um pouquinho pra gente. O Almacense nasceu assim que a minha filha nasceu. Então eu olhei para minha vida, eu estava ali me relacionando com o meu marido, que era o meu maior sonho na vida, mas eu busquei entender que existem outros relacionamentos que também são importantes para que a gente se sinta bem. E a maioria das mulheres, elas olham e dão quase que 100% de importância para o relacionamento unicamente afetivo. Então,
a maternidade me fez esse chamado, olhar para todas as outras áreas. Como é que eu me relaciono com a minha mente? Como é que eu me relaciono com as minhas emoções? E com o meu autocuidado? E com os pilares da minha vida? Com o próprio bebê também, né? Exatamente, com o ambiente ao meu redor. O meu ambiente, ele tá me proporcionando bem-estar, conforto. Então foi nesse momento que eu entendi que eu poderia levar esse conhecimento para as mulheres. E claro que eu não tenho todo esse conhecimento, então eu convidei 17 mulheres para participarem, para serem embaixadoras e trazerem a sua expertise. Então são 17 temas onde cada mulher traz de uma forma muito simples. São vídeos rápidos de 1 minuto. Então é uma jornada gamificada, 1 minuto por dia você vai receber um desafio. É um conteúdo de alto valor, com um desafio prático para você fazer ali de forma muito simples no seu dia a dia. E a cada 7 dias você vai ser desafiada em um tema de relacionamento. Fora isso, tem as reprogramações mentais também, que são áudios que eu sempre dou orientação de fazer antes de dormir ou ao acordar. Eu ainda prefiro muito fazer antes de dormir, porque a nossa mente já acorda ali recalchutada, preparada para começar o dia de uma nova forma. Gente, eu amei o Alma Sense. Inclusive, diretor, coloca aí de novo o arroba da Renata. Fica lá no link da sua bio, né? Você Sim, tem um tá link lá. na bio, que aí clica, abre um monte de coisinhas lá especiais. E uma delas é Alma Sense, né? Qualquer pessoa já consegue iniciar fazendo teste gratuito de 7 dias. Ai, que legal, adorei. Já dá para iniciar várias reprogramações mentais. Já vou sair daqui, já vou baixar também no meu celular. Pronto. Já que a gente tá falando dessas reprogramações, me fala 4 frases que você falaria de manhã. Por exemplo, eu atraio o melhor pra mim. É uma que eu falo da sua. Eu aceito a alegria na minha vida. É uma que eu falo do seu. Me fala 4 frases pra falar de manhã pra começar o dia. A partir de agora. Vamos, Renata! Então, antes de dormir, quando você estiver ali com a sua cabeça já no travesseiro, você vai fechar os seus olhos e você vai declarar que os seus sonhos, eles estão consagrados ao seu amado Pai e Criador, que ao longo do seu sono, o seu corpo ele vai se revitalizar, se reequilibrar, se regenerar, facilmente liberar todas as toxinas, que ao acordar você terá plena vitalidade para iniciar um novo e extraordinário dia. Adorei! Por favor, merece palmas, diretor, depois que ela ficou nervosa, agora ela arrasou. Cadê? Muito bem, palmas para a Renata. Bom, se você pudesse voltar no tempo, Renata Moésia, o que você falaria para aquela garota que saiu da faculdade? Que estava na faculdade, que saiu da faculdade? Uau! Eu diria que ela foi muito corajosa e que essa foi uma das decisões mais importantes da vida dela. Então diga aí pra mulher que tá assistindo a gente. Tenha coragem de dar um passo, um 360, porque você pode, você consegue. Mulher, seja prioridade na sua vida, se escolha acima de tudo. E lembra que cada decisão que você toma, desde o momento que você acorda até o momento em que você vai dormir, está determinando a tua história. E a tua história não é o que aconteceu ontem, no momento do teu nascimento e no teu passado unicamente. Você está reconstruindo e reescrevendo a sua história todos os dias, absolutamente todos os dias. Quando você acorda, é um novo capítulo que está se iniciando. E da mesma forma que quando a gente lê um livro de drama, de romance, ou um filme, existe ali toda a parte conturbada, os obstáculos, os desafios, e no final tudo fica bem. Assim também pode ser com a sua vida. Você pode ser a sua própria heroína. Uau, que lindo! Amei! Merece palmas de novo. Em uma frase, para finalizar, em uma frase, qual o maior ensinamento que você quer deixar para o nosso público? Que responsabilidade! Em uma frase. Teve várias aí da que você falou agora. Lá. Eu diria que a nossa passagem aqui, ela não é ao acaso.
Não é por coincidência que pessoas cruzam o nosso caminho. Nós estamos aqui para deixar rastros, para impactar. Então, se você puder, escolha tanto impactar a sua própria vida, a sua própria história, como também a cada pequeno encontro que você tiver na sua vida. Impacte com intenção, impacte com propósito, porque esse é o legado que a gente deixa aqui na vida. Não são os nossos pertences, os nossos bens, propriedades, nada disso a gente leva. Tudo que nós estamos deixando, plantando como sementinhas na vida das pessoas, ficam registrados lá no livro da vida, no céu. Muito bem, amei. Muito bom, muito bom. Agora, a gente vai para os 2 blocos finais do programa. Você não pode ficar nervosa. Vamos lá. Diretor, vamos chamar nosso programa? Nosso quadro? Vamos lá o primeiro? Sim. Sorriso, saúde e sucesso sempre. Rê, esse é o slogan do nosso programa. E eu quero te pedir de forma pontual. O que significa para Renata a palavra sorrisos? Alegria. O que significa para Renata saúde? Vitalidade. O que significa para Renata sucesso? Construção. E sempre? Infinito. Aê! Muito bem. Os nossos convidados estão começando a entrar no ritmo do quadro. Que às vezes eu pergunto, sorrisos, o que significa pra você? Sorrisos pra mim. Não era de forma pontual, né? Agora a gente tá conseguindo de forma pontual. Muito bem. Tá entrando no ritmo, No de ritmo, São Paulo. É. E agora a gente vai chamar o meu quadro do coração, meu quadro preferido. De frente com o seu smile. Aê, garota! Piscadinha agora foi boa. É o seguinte. Esse aqui é o espelho do Smile Movement, o espelho do agora. E eu quero que você olhe para esse espelho sem ficar nervosa, bem apaixonada. E não fale com a Rê da faculdade e nem com a Rê que vai ter um filho ano que vem. Quero que você fale com a Rê do hoje. E faça aquela declaração de amor. Uau! Põe ele pra cá, ó. Ele tá saindo do quadro. Isso. Renata, se você soubesse o quanto você é amada, o quanto a tua vida é valiosa aqui na Terra, você não duvidaria tanto de si. Você não acordaria preocupada com o dia de amanhã. Você não hesitaria em tomar novas e grandes decisões que te levam a lugares desconhecidos. Porque é justamente a partir do desconhecido que você se redescobre, que você entende quem você foi feita para ser aqui na Terra. Faltão, eu te amo. Eu te amo. Aê, muito bem! E agora você pode virar e pegar aquela primeira caixa que tá ali atrás de você. Bom, você que ficou com a gente até agora, gostou do programa, encaminhe, compartilhe esse programa para quem você ama, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque tem muito programa bom sendo preparado para você do fundo do nosso coração. E aí, não vai abrir sua caixa? Surpresa, um novo desafio. Já digo que você me surpreendeu do início ao fim aqui. Eu gosto disso, gosto disso. Ai, que lindo! Eu já ia te pedir. Eu já ia, finalizando o programa, eu já ia falar assim, eu quero desplaque. Pois bem, tem desplaque aí. Esse é um presente do nosso programa que foi feito com muito amor, com muito carinho, para agradecer sua participação. Esse caderninho eu sempre indico para os nossos convidados fazerem o caderno de afirmações deles. Ou o caderno de gratidão. Sim. Pra gente sempre estar conectado de alguma forma. Inclusive, é uma dica também para quem quer começar do zero. Você não precisa ter nenhum grande conhecimento para reprogramar a sua mente. Você pode começar, inclusive,
escrevendo. Pega um caderninho na sua casa e estrategicamente você vai se questionar: o que eu preciso? O que eu preciso para o meu dia de hoje? Então você vai escrever no positivo. A reprogramação mental funciona dessa forma. Eu sempre escrevo no momento presente, no positivo, para que a minha mente possa assimilar aquilo como uma realidade. E você faz não apenas por 21 dias, mas pelo tempo necessário até que você sinta que aquilo já se tornou parte de você, até que você já se reconheça naquela nova imagem que você quer tomar forma de si. E à noite a mesma coisa, se você ainda estiver se sentindo inseguro, escreva o que você quer que o seu corpo faça enquanto você está dormindo. Pode ser, inclusive, você dar um comando direto para o seu subconsciente limpar emoções negativas que você teve ao longo do seu dia, resetar todas as programações hormonais. Por exemplo, eu tive ali um susto, os meus hormônios se bagunçaram todo. Então você dá esse comando para sua mente e ela vai direcionar isso para os seus órgãos, para os seus sistemas, vai liberar tudo que precisa ser liberado, ativar seu sistema imune. Então eu gosto muito de, à noite, fazer esse tipo de reprogramação mental. Então eu vou usar já esse caderninho. Depois eu quero ver ele começado ali, que eu tenho seu papelzinho no meu espelho e sem luz eu acordo de manhã com o olho ainda cheio de remela e começo. E eu prometo, a partir de agora, antes do podcast, escovar os dentes. Muito bom. Rê, dá sua mãozinha aqui. Foi um grande prazer. Amei. Muito obrigada. E a gente se vê em breve. Com certeza. A todos, fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo. Fui!